Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, saudáveis, estudando bastante. Vamos para a nossa aula. Vamos tratar aí da partícula C. Eu resolvi dividir esse assunto em duas partes, tá? Porque ele é um assunto um pouco extenso, então, para o vídeo não ficar muito grande, aí eu dividi em duas partes. Tudo bem então, galera? Então vamos lá. Primeira coisa, a função da partícula C tem diversas funções, ou pode ser uma conjunção de condição, ou pode ser um índice de indeterminação, ou de uma partícula passivadora. A gente tem que entender em que contexto que essa partícula está inserida para a gente compreender o que ela representa sintaticamente, né? Então, a primeira situação que vai envolver a partícula C é no sentido de índice de indeterminação, tá certo? E como que isso vai se dar? Ele vai se dar com o uso do verbo pronominal, né? Como assim pronominal? Junto com a partícula C, né? Com o pronome oblíquo C, nesse caso o pronome oblíquo, né? E esse verbo ele tem que estar na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, e só podem ser três verbos, três tipos de verbos. Os intransitivos, os verbos transitivos indiretos e os verbos de ligação. Tudo certo? Então eu tenho aqui o exemplo. Aqui se é feliz, eu seria sorriso, tá? Então eu tenho um verbo de ligação mais a partícula C. E no caso, o verbo está na terceira pessoa do singular, então isso aqui vai se configurar em índice de indeterminação. Eu não sei aqui a quem está se referindo, a quem é feliz. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa que eu encaixar nessa situação vai dar certo. Então, por isso que eu chamo de índice de indeterminação. Tá bom? E eu tenho aqui essa situação, né? Que vive-se bem no Rio de Janeiro. Então, tem o verbo vive, que é um verbo intransitivo, tá certo? Mais a partícula ser. Então, eu tenho um verbo pronominal aqui, tá? Então, como o verbo vive é intransitivo, tá na terceira pessoa do singular e mais a partícula ser aqui, eu vou ter, então, o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, esse ser vai ter a função sintática de sujeito indeterminado. Tá certo? Então, outra situação aqui, ó, come-se bem aqui. Muitos vão até se questionar, mas professor, o verbo comer não é transitivo direto? Sim, a priori, o verbo comer é transitivo direto, mas neste contexto, ele está assumindo a função de verbo intransitivo. Isso acontece principalmente quando o verbo é pronominal. Basicamente, na verdade, quando o verbo comer for pronominal, ou os verbos transitivos diretos forem pronominais, nós vamos ter aí um sujeito indeterminado, tá? Mas tem que se configurar nessa situação aqui, tá certo? E nessa situação aqui, ó, dançou-se muito nos anos 1960. Verbo dançar é um verbo intransitivo, está na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, então índice de indeterminação do sujeito. Beleza, galera? E aqui só está arrematando o que eu já falei para vocês, né? Eu tenho muito o uso desses verbos aqui, ó. Verbos, eu vou até marcar aqui para vocês, ó. Vamos pegar um marca-texto aqui, bem bacaninha. Então, os verbos precisar, necessitar e pagar, eles vão, quando pronominais, se configurar em índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, nesse anúncio, precisa-se de médicos. O termo se é empregado com o verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto, precisar de, a fim de indeterminar o sujeito, também criando o efeito de impessoalidade.
Então, muitas das vezes, esses verbos eles são colocados dessa maneira para passar uma impessoalidade. Tranquilo, galera? Tá? Então, são verbos transitivos indiretos. Beleza? Tranquilo. Então, vamos adiante aí. Opa. E aí, aqui eu tenho a partícula ser como um pronome apassivador. Quando a gente fala de pronome apassivador, a gente tem que tratar das questões dos verbos na voz passiva. A gente sabe que um verbo na voz passiva é quando o sujeito ele passa a sofrer a ação. Tudo certo? O sujeito lá na voz ativa, ele pratica a ação. E na voz passiva, ele sofre a ação. Isso é muito tranquilo de entender, certo? Só que, como eu já expliquei lá na última aula, esses verbos, esses pronomes apassivadores, em relação à partícula ser, quando voz ativa, o verbo tem que ser transitivo direto. Tá? Ele não pode ser verbo transitivo indireto, porque eu não consigo colocar na voz passiva. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesses casos, eu vou ter um pronome apassivador, mas eu terei um sujeito expresso na oração. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aceitam-se roupas e alimentos. Né? Qual é o sujeito da minha oração? Roupas e alimentos. Por quê? Como eu estou aqui na voz passiva sintética pelo uso dessa partícula ser, né? Eu tenho o sujeito roupas e alimentos. Se eu coloco isso na voz passiva analítica, fica roupas e alimentos são aceitos, né? Roupas e alimentos são aceitos, beleza? Então, isso daí me confirma que roupas e alimentos é o meu sujeito. O sujeito ele está expresso aí, tá certo? Essa é a diferença básica lá do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, eu não consigo determinar quem é o meu sujeito. Mas quando eu tenho o pronome ser como pronome apassivador, eu consigo identificar esse sujeito. E o outro detalhe, o verbo aceitar, ele é verbo transitivo direto. Quem aceita, aceita algo ou alguma coisa. Então ele vai para a voz passiva. Tranquilo, gente. Então tem aqui, por exemplo, aluga-se casas. Isso daqui está errado por quê? Porque o meu sujeito é casas. Casas está no plural. E o verbo ele tem que concordar com o sujeito em número, ou seja, singular ou plural. Então o certo é alugam-se casas. Então tomem cuidado com isso daí. Porque se eu coloco isso na voz passiva analítica, fica casas são alugadas. Eu não falo casas é alugada. Beleza? Então, tomem cuidado. Se você perceber que o pronome ser está ali inserido num contexto e a gente sabe que, na verdade, ele representa um pronome apassivador, quer dizer que nós vamos ter um sujeito expresso e o verbo tem que concordar com esse sujeito. Tranquilo, galera? Muito de boa isso, né? Tá. Beleza, galera. Então a gente fica por aqui. Essa é a primeira parte dessa aula. E na próxima aula nós vamos continuar aí com a segunda parte para encerrar sobre o uso do ser. Beleza, galera? Então, um abraço e até a próxima aula.